Olá, gente, meu nome é Isabela Lapa e hoje eu tô aqui com a estreia do Fica a Dica no canal do YouTube da Alvorada. Para essa estreia eu trouxe uma pessoa que, assim como eu, é apaixonado por Belo Horizonte, que é o Felipe Martins. O Felipe, olha como ele é chique. Ele é arquiteto, designer de produtos e responsável pela loja Made in BH, que é uma loja lindíssima sobre Belo Horizonte que fica no Mercado Novo. Mas ele vai contar mais sobre ele pra vocês. Bem-vindo, Felipe. Ai, Chico, meu nome e meu bairro, né? Tipo isso. CPF também. Obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui nessa estreia. E assim, a minha ligação, assim, né? Se você fosse juntar na apresentação sua, arquiteto, designer de produto e também empresário, né? É um pouco disso, na hora que eu pego tudo, concentro tudo nesse amor por Belo Horizonte, né? Eu acho que no curso de arquitetura, que foi a minha primeira formação, a gente aprende muito essa visão de cidade, né? Olhar para a cidade, a gente estuda muito dentro da parte de urbanismo, onde que eu estudei na PUC, que a gente tinha muito esse viés. Então acho que esse olhar para a cidade veio com a arquitetura. E o design de produto a gente veio muito nessa questão de identificação com o usuário, né? As pessoas, quem é que consome, por exemplo, o colar que você está usando, a calça que você está usando, um sapato, uma joia, um objeto do dia a dia. Então o design de produto ele traz muito essa visão para o usuário. E aí eu ficava na minha carreira profissional pensando assim, como juntar essas duas coisas, arquitetura e design e tal. E aí Belo Horizonte veio como esse tema central, assim, que é o que a gente faz, eu juntamente com meu sócio lá no Made in BH. Muito legal. E me conta uma coisa, esse amor por Belo Horizonte, né, no meu caso é uma coisa assim, eu nem sei quando ele surgiu. Parece que eu só sinto, eu vou vivendo e eu sinto, né, eu me sinto muito parte daqui. E é muito legal porque eu sempre me senti assim, e apesar de ser formada em Direito, não sei se você sabe, mas eu fiz um período de aulas de disciplinas isoladas no mestrado da UFMG em urbanismo. Entendi. Voltado para a parte de ocupações dos espaços urbanos, porque eu amo essa parte, né? Esse assunto é minha paixão mesmo, cidade, e eu trabalhava com cidade. isso, usar os espaços da cidade, né? Eu trabalhava com isso no Direito e de outro viés, né? E aí fiz um pouco disso por curiosidade e paixão também, depois que troquei tudo. Sim. Mas aí a gente vai somando. E aí quando eu entendi aquilo tudo, eu falei assim, gente, talvez eu sempre tenha sentido isso, porque eu sempre me senti segura, eu sempre me senti bem recebida, eu tenho localização de onde eu estou, então a gente se sente parte, né? Sim. Talvez eu tenha entendido depois. E pra você, assim, de onde que vem esse sentimento, amo Belo Horizonte? Pois é, eu acho que é muito fruto, acho que são momentos, eu não sei se isso é da nossa geração, que eu imagino que a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu tenho 37. Tá, 34. Olha o mico, gente, no primeiro canal do YouTube, primeiro vídeo do YouTube, já tá contando minha idade. Ah, não, 30 e poucos anos, tá tudo certo. E eu acho que assim, a gente vem passando por um momento, Belo Horizonte, eu acredito muito que em função do carnaval, eu coloco muito que o carnaval trouxe esse olhar diferente para a cidade, que eu acho que antes eu passava carnaval Belo Horizonte era as moscas, eu acho que muita gente aí que deve estar escutando, vendo a gente, deve compactuar com isso, assim. Então acho que a Belo Horizonte tem passado por momentos de 10 anos para cá, que eu acho que trouxe um olhar diferente para a cidade. As pessoas começaram a ressignificar os espaços da cidade. Sim. Então acho que é aquela história de você passear num lugar que normalmente você passa de carro o tempo inteiro, e aí você tá passando, tipo, num bloco de carnaval no sentido contrário da via. Então você olha a cidade completamente para outro ângulo. Então parece uma coisa pequena, e às vezes no meio do oba-oba, da festa, às vezes tem muita gente, às vezes nem passa despercebido isso. Mas eu acho que é um conceito desse olhar para a cidade. Eu acho que assim como eu, assim como você, assim como tem outras iniciativas na cidade, outras pessoas, eu acho que muita gente tem pensado dessa mesma forma, esse olhar para a cidade. Então acho que é um processo que o pessoal da própria Belotura, a gente já conversou outras vezes, que é o processo de amorização pela cidade, que eles criam esse termo, assim, que é realmente se sentir parte daquele espaço, né? Então eu acho que esse amor meu, acho que claro que eu tenho uma formação acadêmica que me trouxe esse olhar, mas eu acho que te falar assim, nossa, amo Belo Horizonte, vou criar um negócio com o tema de Belo Horizonte, eu acho que eu venho junto com essa galera, assim. Eu acho que você faz parte também, que a gente vai vindo construindo essa Belo Horizonte, né? Essa alma de identidade da cidade. Muito legal. E assim, a gente tem uma BH inteira. Na sua loja tem curadoria, né, de produtos
de vários artistas só de Belo Horizonte, né? Sim. Ou você tem de outros estados Sim, também? 98% são de pessoas daqui de Belo Horizonte. Os Isso é muito 2% legal. é só porque às vezes a gente tem algum produto que a gente quer muito fazer e a gente não consegue aqui, e às vezes a gente pega um pouquinho mais longe, assim, mas 98% das coisas são da cidade. Pois é, e no meio disso tudo, tantas inspirações, contato com tantas pessoas, uma cidade inteira na sua mão. Sim. Um dia você olhou, não sei como, né? Você com a Virgínia do BH Sim. Dicas, que vocês têm um projeto super legal. Sim, E você falou assim, vou falar da Afonso Pena. sim. Como que veio esse pontinho no mapa? Pois é, eu acho que é muito assim, essa questão de ser diferente também, né? Eu acho que a gente tem essa vontade, assim, de sempre querer inovar, né? Uhum. Como que você consegue inovar dentro de uma cidade? Como que você consegue inovar dentro dos símbolos, dos locais que a gente tem tão frequente, assim, passa no nosso imaginário? Então, na ideia, quando eu e a Virgínia, a gente tem um projeto, que é um podcast também, chama Tanto de Trem, e a gente sempre fica pensando nesses locais, essas referências da cidade. A gente gosta muito de ressignificar, pegar esses símbolos, essas coisas que estão no nosso imaginário. Então a gente já falou de regionais, já falou de refrigerantes, sabe assim, de várias coisinhas assim. E aí na história, quando a gente resolveu participar desse projeto da Belotour, desse edital, a gente falou assim, qual que vai ser o lugar que a gente vai falar? Será que a gente vai pegar pontos mais relevantes? Será que a gente vai pegar alguma regional? Pontos turísticos? Aí eu falei com a Virgínia assim, Virgínia, quem sabe a gente não pega a Avenida Afonso Pena. A Avenida Afonso Pena é a principal avenida da cidade. A gente pouco escuta falar dela assim, de uma forma assim, como sendo um roteiro, praticamente. Então, quem sabe a gente não pega, a gente faz do Praça da Rodoviária, e aí a gente estende, né? Porque a Avenida Afonso Pena, ela termina na Praça da Bandeira, mas a gente estende até a Serra do Curral. E aí foi assim que a gente fez. Então a construção desse vídeo, que foi um vídeo que pro nosso universo viralizou, que ele foi legal, a gente recebe gente até hoje elogiando, gostando muito, pessoas que vêm de fora, de outros estados, por conta do vídeo. A gente teve outro dia que teve um pessoal de Fortaleza, um casal, a gente teve a grata surpresa de conhecer eles. Eles falaram assim, nossa, adoramos o vídeo de vocês. A gente foi em todos os pontos que vocês foram mostrando no vídeo. Lindo! Então Isso assim, é muito nossa, lindo. na hora que eles contaram isso pra gente, meu olho encheu de lágrimas, que eu falei assim, gente, eu não acredito que um vídeo que a gente fez, teve um prazer, etc, poderia despertar a curiosidade de um casal de outro estado vir para Sim. Belo Horizonte e aproveitar esse espaço. Então a gente fez isso, é um passeio, convido a todos aí, né, se vocês não viram para assistir, é um vídeo que a gente faz um passeio de Kombi conversível na Avenida Afonso Pena, assim, passando pelos principais pontos da cidade. Não, isso é muito bacana, porque quando a gente pensa na Afonso Pena, a gente vê a muvuca. Sim, Trânsito, correria, sim, e a gente associa ali feira e Sim. palácio. sim, Como se acabasse nisso, Sim. né? E aí vocês fizeram um roteiro que mostra um olhar completo. Então ressignifica a relação com aquele ambiente. exato. Que é uma coisa, por exemplo, eu sempre amei a Rua da Bahia. Não sei porquê. Sempre amei a Rua da Bahia. E aí um dia, já adulta, eu descobri um projeto da UFMG, que não é em vídeo, mas é um arquivo, um documento que eles têm, que foram feitos para os alunos, que contam a história de todos os prédios da Rua da Bahia. Ai, que fantástico. E aí eu olhei, aí tinha uma loja na Rua da Bahia, que talvez alguns aqui vão lembrar, que estão ouvindo a gente, você também, que tem uma sapataria. É um prédio lindo, uma sapataria pertinho da Araújo ali, naquele quarteirão da Araújo ali. Sei, tô tentando localizar. E aí eu olhei para aquele prédio, na hora que eu tava lendo, aquilo ali era um café com antigamente, sei. um conceito. Aí eu olhei e falei assim, gente, eu quero esse café de volta, porque aquela sapataria a partir de R$19,90, nada contra o preço, mas assim, tirou todo o charme do prédio e tudo. Então você começa a entender. Aí eu nunca mais subi a Rua da Bahia do mesmo jeito. Claro. Né? E não era visual, então assim, o vídeo ainda tem esse papel. Né? Só, Felipe, que assim, o vídeo não terminou aí, porque depois disso vieram muitas coisas. Eu acho que é a história da gente ficar pensando mesmo fora da caixa, assim, né? Eu acho que tentar criar essa experiência, como os projetos, né? O Tanto de Trem, o Made in BH, são projetos que eles se conversam, né? Então, assim, o BH Dicas propriamente também. Então, assim, são coisas que a gente tenta sempre tentar criar links entre um projeto e outro. Então, nós desenvolvemos lá no Made in BH, a gente fez um jogo. Então, na época, quando a gente fez o vídeo, a ideia, eu fiz um contato com um ilustrador, que chama Raul Pixel,
e ele faz desenho só em pixel art, que é um tipo de técnica de arte digital. E aí ele fez a ilustração, falei assim, Raul, a gente vai colocar esses elementos, que são os elementos que a gente passa no vídeo, criando um tabuleiro, um jogo de tabuleiro. A imagem de um jogo de tabuleiro. E aí a gente fez. Logo depois, a gente até lançou, depois que a gente lançou o vídeo, a gente lançou a ilustração assim para as pessoas verem. Só que a gente não tinha o jogo pronto. Então a gente, depois desse processo, a gente começou a desenvolver o jogo de tabuleiro. Que foi que a gente falou assim, gente, Belo Horizonte tem muita informação. A gente não tem, até hoje, não tinha um jogo de tabuleiro físico, assim, para você jogar com o tema da cidade. Então falou assim, não, então Made in BH vai providenciar isso. Então a gente fez um jogo de tabuleiro, onde a imagem dele é passada pela Avenida Afonso Pena, com os principais elementos. Tanto que a gente chamou ele de Jogo de BH, edição Avenida Afonso Pena. A ideia é depois a gente criar outras edições, de repente outros locais. E só que assim, são 300 cartas com Belo Horizonte como um todo, assim. Então não é só a Avenida Afonso Pena que está no jogo, entendeu? Tem tudo, assim. Tem... E de onde que vieram essas 300 perguntas? Como é que foi todo esse processo? Pois Porque dá muito trabalho. Aí nós contamos com a ajuda do nosso querido professor Daniel Queiroga para nos ajudar na construção dessas cartas. E aí, mas vocês somaram então? Você, Isso. o ilustrador, o projeto, Sim, o Daniel, sim. tudo e... Aí a gente montou o projeto, e aí assim, esse projeto também foi um outro edital, um novo edital da Belotur, que é tipo assim, ó, assim, eu depois que eu descobri esses editais, eu falei assim, gente, dá um trabalho para fazer, mas é uma forma de você dar um gás num projeto que você tem vontade de colocar em prática. Nas suas né? ideias, Nas né? suas ideias. Então, esse projeto também foi dessa forma, e aí a gente começou a construir. Eu falei, ô Daniel, aqui eu e o Gui, a gente já sentou, já fizemos várias cartas, mas assim, são 300 cartas que a gente quer fazer, a gente não tem repertório tanto assim. Aí o Daniel foi, planilhou, começou a escrever tudo lá, fez, aí a gente separou por regionais, então assim, não, a gente tem que ter X perguntas da regional norte, X da nordeste, pra gente pegar todo mundo. E aí a gente foi construindo essas cartas durante uns 4 meses, assim, foi a construção nossa, para depois a gente chegar na caixa, o formato, layout, essas coisas pra gente chegar e a gente lançar tem 1 mês e meio, acho que a gente lançou. E foi um sucesso. Já tá praticamente esgotado. Gente, eu não aguento. Belo Horizonte agora é um jogo pensar bem. É um sucesso. Já tá praticamente. Mas assim, quem tá jogo da vida que nada, quem tá escutando agora que não teve acesso ao jogo e tal, a gente tá planejando uma nova edição, né? Porque justamente porque aí a gente queria entender como que seria isso, né? Porque como é tudo novo pra gente, assim, você editar um jogo, criar do zero, fazer a produção toda local, são pequenos produtores. Então é uma série, é um conjunto de fatores que é novo assim pra gente. Então assim, a gente falou assim, vamos fazer esse primeiro, vamos ver como que vai ser e a gente faz cenas dos próximos capítulos aí. E aí fez tanto sucesso que virou um projeto ainda maior. Gente, ele fica escondendo, né? Porque ele quer que eu pergunte pra ele se sentir importante. Não é? Tipo, a gente aqui tá... Né? Mas aí, beleza, o jogo chegou e fez muito sucesso e se tornou um jogo maior, interativo. Sim. Na verdade, até a proposta lá isso foi uma proposta lá do Sesc, o Sesc Paládio. Eles entraram em contato com a gente querendo fazer uma intervenção lá no Sesc. Porque eles estavam num momento que era um momento de reabertura dos centros culturais da cidade, né? Durante vários meses de pandemia fechado. Então aí eles falaram assim, gente, a gente queria fazer um projeto e a gente gosta muito do trabalho que vocês fazem, desse olhar pela cidade, acho que tem muita aderência com esse momento que a gente está também, que é um momento de reabertura, das pessoas voltarem para os centros culturais, a gente quer que seja uma coisa colorida, divertida, que instigue as pessoas a entrarem. Então a gente fez essa intervenção nos 2 pisos do Sesc. Então no primeiro, que é na rua Rio de Janeiro, a gente fez com a Incrível Belo Horizonte, que é um projeto com um designer daqui da cidade também, que a gente transformou Belo Horizonte num parque de diversões. Então aí tem as ilustrações são de brinquedos, né? Tem o Rio Lento, tem o Castelo do Terror, que é a Estação do Terror, que é a Praça da Estação, tem o Pirulito 7 Quedas, que é aqueles elevador que sobe e desce, que é um brinquedo também. Então assim, a gente foi construindo isso nesse primeiro andar. E no andar da Augusto de Lima, a gente falou com o pessoal do Sesc. A gente quer fazer, quem sabe a gente não faz
o jogo de BH, porque assim, é um tema que vai estar acontecendo junto com o lançamento, praticamente, e a gente vai fazer tudo junto, que eu acho que isso vai dar um bolo legal, assim, Sim. de curiosidade, acho que as pessoas vão gostar. Então a gente fez, é um tabuleiro de 8x8, que então a gente fez na escala da pessoa, né, assim, claro que não da altura dos prédios, mas para a pessoa ficar do tamanho de uma casa. Então a ideia é que sejam feitas, já aconteceu uma no nesse mês de outubro, que é rodadas de jogo, que a gente chamou de jogatina. Lá para as pessoas que de repente tiverem curiosidade de ir lá, conhecer um pouquinho mais de Belo Horizonte, a gente faz essas brincadeiras lá dentro com o percurso lá do tabuleiro da Avenida Afonso Pena. Então assim, mesmo que as pessoas não joguem, né, às vezes não quer, só tá passando, mas o que é legal que a gente percebe lá é que as pessoas vão passando e falam assim: ah, eu passo em frente a esse prédio. Nossa, esse prédio eu nunca reparei. Aí crianças vendo assim: ah, pai, esse aqui é a Praça 7. Então, assim, esse tipo de coisa é o que mais vale pra gente, assim. Porque esse olhar é a história de você colocar elementos que te representem. Você passa o tempo inteiro e às vezes nem dá bola. Sim. Ou às vezes está no automático mesmo, que é comum, acho que todo mundo acontece isso. Só que a gente não é acostumado a ver nossa cidade nas grandes mídias, né? Assim, de uma forma linda, né? Tipo assim, séries, filmes, novelas, a gente não tem tanto isso. Então acho que outras cidades você costuma ver, por exemplo, quando você vê uma série passada no Rio, você fala, nossa, que maravilhoso, Rio de Janeiro e tal. E aí quando você vê, eu não sei, eu acho que você deve ter isso, mas assim, quando você vê um pedacinho de Belo Horizonte numa coisa, num filme, você fala assim, nossa, que orgulho, que maravilhosa a minha cidade. Então assim, eu acho que é um pouco disso, a gente quer trazer esse orgulho para a cidade. Então, já que ainda a gente não tem grandes mídias divulgando isso, assim, então a gente vai criando da forma como a gente consegue, a gente planeja. Então essa história do jogo, que é um universo gostoso e lúdico, assim, das pessoas irem realmente, o slogan do nosso jogo é Jogo de BH, conheça a capital de Minas Gerais. Então é mesmo para você reconhecer os espaços, né, e valorizar a cidade que você tem, né? Eu acho que a gente precisa disso, né? Gente, eu amei, porque eu adoro essas coisas que começam assim e vão ganhando muitos frutos, porque mostra o nosso esforço, né, Felipe? E assim, é legal porque eu falo que uma cidade, ela precisa ser pensada a partir do centro. E o centro de BH, ele muitas vezes é deixado de lado, quando para os meus olhos ele é lindo, né? Então hoje existem várias iniciativas, vários projetos diferentes buscando essa valorização do centro, e o seu, quando foca na Afonso Pena, não deixa de ser também. Claro. Porque a gente passa a olhar aquilo ali, como tem o Cura e várias outras coisas, né? Sim. Tem aquela visitação que pode acontecer no edifício Caiaca, então isso tudo vai te dando aquela sensação de eu vou ao centro de novo. Exato. Né? Não é só para eu comprar, passar raiva com burocracia, enfim. E aí, o próprio Mercado Novo, onde a sua loja está, é um desses projetos que eu acredito que faz com que as pessoas se desloquem até o centro, pessoas que talvez nunca iriam até ali. Então, isso, né, gera um exercício de cidadania muito grande. E como que você percebe esse mercado novo, o papel do mercado novo dentro do centro? Assim? Nossa, é importantíssimo. Eu acho que esse olhar, eu acho que é um olhar que a gente tem que treinar, né? Eu acho que não é um olhar que as pessoas são educadas para aquilo, né? Eu acho que eu percebo muito isso, que às vezes as pessoas veem sempre o feio, veem sempre o que está mal cuidado, o que está degradado, etc. E às vezes não vê o potencial daquilo. Então às vezes você não avalia, por exemplo, a qualidade arquitetônica de um espaço, não avalia a beleza de um estilo arquitetônico. Então assim, essas coisas que eu acho que são somatórios que o Mercado Novo tem trazido, assim. A gente chegou lá há 3 anos e era um espaço que a gente chegou bem junto com o começo do movimento. E a ideia da gente ir para lá foi porque a gente sabia que tinha muita aderência com o nosso projeto. A gente falou assim, a gente quer mudar o olhar das pessoas em relação à cidade. A gente coloca nosso produto estampado no peito. Então, assim, Belo Horizonte estampado no peito. Então, assim, nada mais justo do que a gente estar num espaço que a gente vê um mega potencial e quer que as pessoas venham para cá. Então a gente acreditou, a gente vestiu a camisa literalmente do Mercado Novo ali, sabendo que tem uma série de processos a serem conduzidos ali, melhorados e tal,
mas sabendo, investindo no potencial de um espaço que ele foi construído com uma finalidade e ele ficou meio que subutilizado mesmo. Então é um processo realmente assim que a gente vê, quem já teve a oportunidade de viajar para fora do país, vê isso muito claramente. Essa retomada do centro, essa ocupação de imóveis abandonados, imóveis que às vezes não tiveram tanto valor ou por outro motivo mudaram de uso, né? Às vezes o povo muda, é um hospital antigo que virou uma outra coisa. Então, acho que essa ideia para Belo Horizonte, eu acho que de pessoas antenadas também, cabeças frescas, né? Não é uma cabeça condicionada, às vezes só o padrão, que fez com que o mercado novo tivesse esse novo fôlego, assim. Então, acho que esse momento que a gente está, e agora de retomada também do cenário nosso de comércio, do convívio, então acho que agora todo mundo fala assim, nossa, se não fosse a pandemia isso aqui já devia estar explodindo, porque assim... Mas com a pandemia já explodiu, né? Porque assim, a gente ficou parado durante, assim, de funcionamento lá mais de um ano, né? Foi foi um ano e pouco, assim, principalmente os bares e os restaurantes. As lojas sofreram um pouco menos porque a gente ainda tinha uma logística de site, entrega, mas o pessoal presencial, que é o legalzão ali da coisa, porque o pressuposto do mercado novo era aglomeração, né? Porque ele era todo tipo de balcão, comida de balcão, pra você chegar, ficar ali, tipo... Então, realmente, ali não todo dava. Todo aquele calor Belo Horizonte. Todo o calor, todo envolvido. Então, agora que as coisas já estão melhorando, se Deus quiser, a gente é só evoluindo. Então, aí acho que agora a coisa vai dar uma engrenada aí. Sim, e conta pra gente fechar, quais são os próximos... Mas já? Já, gente, que porque isso? Senão o povo vai cansar da nossa voz, amiga. A gente não calou a boca. Olha só, eu quero que você conta um spoiler, porque sem spoiler a gente não pode fechar, né? Tá bom. Qual que é o seu próximo projeto que a gente pode esperar aí? Só um pequenininho. Do Made in BH? De ideias para Belo Horizonte. A gente tem vários projetos assim que a gente vai engatilhando e já deixando eles engrenados. A gente tem um que a gente deve lançar ainda esse ano ainda, que a gente vai trazer, a gente fez um trabalho com um ilustrador sobre os cristais, sobre os minérios, sobre essa riqueza que brota do nosso chão, né? Então, assim, que tem no nosso solo, das Minas Gerais. Então, a gente vai fazer uma série de produtos com esse tema. É uma mistura de cidade, da riqueza da cidade, arquitetônica, etc., com a parte mineral, com essa parte da riqueza mesmo do nosso solo, do nosso... Amei. Inclusive, a gente tem um museu lindíssimo sobre isso Sim, na eu Praça da fui lá, Liberdade, que é o fui lá. Enem Gerdau, né? Gente, é lindo. Já fica a dica pra quem não conhece. Spoiler, não contei isso pra ninguém, hein? Aí, ó. Isso aqui, se eu não sou exclusiva, eu nem venho. Isso aqui tá parecendo que a leite da verdade. Não tem a leite da verdade aqui, né? Não, é pior que eu falo. Não tem roteiro e peço spoiler. Maravilhoso, maravilhoso. Mas é porque é bom a gente trazer essas ideias, porque eu gosto, assim, muito mais de ver tudo acontecer, que eu vou esperar já essa ideia, né, chegar. Mas assim, de inspirar as pessoas para que elas também criem, né, Felipe? Claro. Tem tanta gente com tanta ideia legal e com medo de colocar em prática. Sim, eu falo assim, às vezes a gente vê outras marcas surgindo, coisas relacionadas a Belo Horizonte, Minas Gerais, etc. Eu acho que são muito bem-vindos. Eu acho que todo mundo que puder somar mais a esse espírito, a essa questão mesmo dessa valorização da nossa cultura, é bem-vindo. Claro que assim, concorrência acontece. Eu acho que a concorrência faz você crescer, faz você melhorar, faz você pensar diferente. Mas eu acho que a cultura se sobressai a isso tudo, entendeu? Eu acho que assim, essa valorização acho que é o mais importante. Quanto mais gente pegar assim, essa fatia de relacionada à nossa identidade, eu acho que mais legal eu acho que melhor a cidade fica, eu acho. Com certeza, eu acho que se a gente se unir nesse sentido, uma cidade que valoriza a cultura é uma cidade que tem mais educação, que tem mais segurança, que tem mais harmonia. E essa história que você falou, igual você falou do centro, essa história de você conseguir identificar valor nas coisas. Eu acho que assim, valorize o que você tem. Pode ser que ele não esteja da melhor forma como você imagina, né, que você gostaria. Mas eu acho que o exercício proponha uma cidade melhor, né? Tipo assim, tente ver a cidade além daquilo que ela está ali estabelecida. Então acho que é o que a gente... eu falo muito que pra gente mudar alguma realidade, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer a história.
E segundo, Sim. amar o lugar. Sim, Porque se a gente não ama, pra que a gente vai se esforçar? exatamente. Né? Então a gente identifica o problema. Eu falo que amar o lugar não é ter um olhar cego. Sim. É identificar o problema e propor uma ação para aquilo. Exatamente. É Né? isso Que eu aí. acho que é isso que você faz muito bem. É isso aí, Eu obrigado. queria te agradecer. Gente, olha que Obrigado. estresse chiquérrimo. Então, ó, convida o povo pra ir na sua loja, ver seu jogo, ir no Sesc, assistir Isso seu aí, podcast. ó, fica o convite a vocês visitarem a loja lá no Mercado Novo, Made in BH. A gente funciona de quarta a domingo. Sim, quarta a domingo, porque lá é um processo ainda, né? Cada dia da semana é uma novidade. Então, quarta a domingo. A gente está com a exposição, a intervenção lá no Sesc Paládio, que vai até abril. E o jogo de BH, que se bobear a gente vai conseguir mais algumas unidades aí para até o final do ano aí, pra gente conseguir uma produção. Aí vocês fiquem atentos aí que a gente vai liberar lá no site e na loja física. E chama pro seu podcast com a Virgínia. E tem o podcast também que chama Tanto de Trem Podcast, que é também só sobre Belo Horizonte. Então você segue a gente aí, ó. Eu costumo falar que é assim. Digita aí o que vocês acham, gente. É só escrever tanto de trem, a gente fala isso toda hora. É isso mesmo. Beijo, gente. Beijo. Obrigada.